Oi galera, segundo ano, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje, referente ao livro 4 de vocês, né? Estudos de morfologia, né? De palavras, estrutura das palavras. Página 36. 36, vamos comentar 37 também, a sequência aqui. Qual que é o assunto que fala ali na 36? Classificação dos verbos. Qual é a classificação dos verbos? Temos alguns tipos de classificação verbais: verbos regulares, irregulares, anômalos, defectivos e ainda os verbos abundantes. Vamos falar hoje no sentido de conceituar, né, os verbos regulares e irregulares. E para a gente falar dos verbos regulares e irregulares, a gente precisa voltar um pouquinho e lembrar a questão dos radicais. Vocês se lembram, estudaram comigo, inclusive, o radical do verbo, quando a gente estava trabalhando para entender a questão de infinitivo, das conjugações verbais. Primeiro a gente entendeu o verbo antes dele ser conjugado, né? Aí ele está no infinitivo. Andar, viver, pedir, ouvir. Vamos prestar atenção nesses 4 verbos que vamos trabalhar em cima deles. O andar, qual é o radical do verbo andar? É até a letra D. Até antes da sua vogal temática, que é o A, né? A R, a vogal temática, é aquela que determina a sua conjugação. O andar está na primeira conjugação, terminado em AR. O outro que eu falei aqui, viver. Qual é o radical? É até o VIV, né? Até o V, porque a partir do E é a sua vogal temática acompanhada do R. Da mesma forma, pedir e ouvir, né? Então, guardem. Radical é até onde o verbo vai, né? Ali no caso ele termina em uma consoante antes da sua vogal temática. Então, qual a diferença aí, então, o que determina, né, essa diferença aí de verbos regulares e irregulares? É justamente nesse ponto, nessa questão aí do radical. Os verbos regulares, todos os verbos regulares, eles acompanham essa estrutura em que, a partir do seu radical, as desinências modificam. Por exemplo, o verbo andar. Andei, andamos, andais. Qual outro aqui? Viver. Vivo, vivemos, viverá, viverei. Então, notem que todos eles, em todas as conjugações, em todos os tempos verbais, eles sempre têm a estrutura do radical. Eles mudam a partir da vogal temática em diante, tá? O radical se mantém. O que não acontece nos irregulares. Os irregulares, eles começam a ter uma modificação, inclusive no seu radical. Ele não mantém o radical, ele modifica o radical também. Tem vários exemplos. Por exemplo, o verbo 2 que eu coloquei aqui para vocês. Pedir. Eu peço. Se a gente mantivesse a estrutura, deveria ficar até o D, pede. E aí, a partir dali mudaria. Mas não é assim. Ouvir. Eu ouço. Né? Muda completamente. Então, guardem essa diferença. Quando se mantém o radical e só modifica a desinência a partir dali, são verbos regulares. Aqueles que mudam a sua estrutura como um todo, que muda a partir e inclusive o seu radical, são verbos irregulares. Beleza? Então, o próximo vídeo, sequência daqui. Beijo.